No vídeo de hoje, episódio 49, Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E para você que curte também ler o mangá, você vai acompanhar os mesmos acontecimentos do episódio 49 nos capítulos 174 até as primeiras páginas ali do capítulo 178. O episódio começa mostrando novamente a cena que a gente viu no episódio 48, ou seja, o Ryunkyo mitando e salvando o Nova. Logo vemos Man e Crocodile chegando, voando na Garuda. A Garuda fica exausta no chão porque ela trouxe Ryunkyo, Man e Crocodile até ali. E assim ficou explicado como é que o Ryunkyo chegou no campo de batalha. O Crocodile corre para ajudar o Pop e o Dai e ele lança ali uma baforada quente que derrete o gelo. E no mangá não dá pra saber o quão quente é essa baforada, mas aqui no anime a gente sabe que o calor foi intenso, já que lá no mangá a gente só vê uma espécie de um sopro de vento. Pop diz que o Crocodile é muito violento, e o Crocodile só responde com um joinha pra te lembrar de deixar o like nesse vídeo agora. Por um momento as duas equipes ficam se estudando, e Ryunkyo comenta que perfurou a testa do Rin e ainda assim ele não morreu, e chega à conclusão de que eles são como Flazard, e por isso eles vão precisar achar o núcleo deles e acertar com as técnicas de ar. O Dai diz que entendeu, e o Rin interfere dizendo que eles não vão precisar achar porque o núcleo deles fica do lado esquerdo do peito, como se fosse o coração, assim como os humanos. Pop se pergunta se o Rin é burro porque acabou de revelar a sua fraqueza, e o Rin demonstra autoconfiança dizendo que se eles não acertarem de nada adianta. Rin então anuncia que eles vão conhecer o verdadeiro poder da Guarda Real de Hadlar, em uma luta 5 contra 5. Crocodile comenta que a confiança deles é assustadora, e o Pop responde elevando a moral do grupo, dizendo que o trabalho deles em equipe não vai perder para essas marionetes. Pop assume a liderança do grupo, dizendo para Man encarar o Sigma, pois se ele ficar sem o refletor de feitiços, o Pop pode acabar com todos de uma vez. Crocodile se encarrega de encarar o Block, Ryunkyo e o Dai chegam à conclusão de que o líder é a Rainha Albinaz. Do outro lado, o Rin quer se encarregar de lutar com Ryunkyo, mas a Rainha Albinaz não concorda e diz que ele deve enfrentar o Dai. Rin acaba relutando um pouco por querer dar o troco no Ryunkyo. Albinaz relembra que o Rin deve seguir os planos do Hadlar, e nos é revelado que eles querem testar o poder máximo do grupo do Dai. Rola um momento de silêncio ali, causando uma certa tensão entre os grupos para ver quem vai atacar primeiro. Os grupos ficam se encarando, aliás essa cena ficou bem legal, e aí quando cai um pedaço de gelo, o grupo do Dai vai avançando com o Dai na frente. Man ultrapassa o Dai, e também o Sigma acaba tomando a frente do grupo dele e os dois começam um combate ali. A Man consegue se esquivar dos ataques e ainda aplicar um golpe no Sigma, mas ele não sofre nenhum dano. E a cena já emenda com o Bispo atacando o Pop. Pop se esquiva e o Bispo continua perseguindo o Pop. A cena dá continuidade com o Crocodile avançando na direção do Block. O Crocodile parece ter uma pequena vantagem, os dois saem de cena enquanto o Dai já aparece pulando. E aqui se encerra o take todo em 3D e voltamos ao anime 2D. Vemos que Dai está tentando atacar o Rin, mas o Rin consegue contra-atacar e acertar um soco no estômago dele. O Rin segue atacando enquanto o Dai só se esquiva, a cena corta e vemos então Crocodile acertando um soco no Block. Vemos também a Man se esquivando dos ataques do Sigma. Pop então lança um Mera contra o Bispo, que é desviado com facilidade e cai próximo do Dai, que está lutando com o Rin. O Dai se esquiva dos golpes do Rin e tenta contra-atacar, mas sem sucesso. Albinaz observa a luta e está torcendo pelo Rin, mas ela é abordada pelo Ryunkyo. Albinaz pergunta se ele será o adversário dela e fala que Ryunkyo é muito confiante, pois poderia ter atingido o núcleo dela enquanto ela estava de costas. Ryunkyo pergunta se ela é uma mulher e ela diz ser apenas uma peça que assumiu a função de rainha e que as peças não têm gênero, e por isso Ryunkyo não precisa se conter. Ryunkyo comenta que eles estão sendo subestimados, e vemos o momento que Dai está equilibrado na luta com Rin. E Ryunkyo pergunta se a Albinaz achou que colocar o mais fraco contra o Dai iria impedi-lo. Albinaz diz que eles é que estão subestimando o grupo dela e explica que não existe hierarquia entre as peças e que elas apenas têm habilidades diferentes. O peão não necessariamente é mais fraco do que a rainha. E tudo só depende da forma como você utiliza as peças de forma estratégica. Dai aproveita uma brecha e lança o ataque do ar contra o Rin. Rin acaba se esquivando e ainda tira onda com a cara do Dai, dando uma de B10 pousando em cima da faca de papúnica, desdenhando da arma e perguntando se a espada nas costas do Dai é apenas enfeite. O peão então aplica um chute no Dai. Ryunkyo se preocupa com Dai e Albinaz diz que o Rin é imbatível na luta corpo a corpo.
e que sem o Dai eles estão em desvantagem. A cena corta e vemos agora o Crocodile apanhando do Block. Vemos também uma bela cena da Man lutando com o Sigma. Ela usa sua velocidade e tenta quebrar o escudo, mas não consegue. E Sigma demonstra sua superioridade em velocidade, mas ainda assim a Man consegue se esquivar do ataque dele. Albinaz comenta que o posicionamento deles é melhor do que o do grupo do Dai, e Ryunkyo diz que só precisa derrotar a rainha que os comanda. Ryunkyo lança seus ataques com a lança, mas a rainha se esquiva com facilidade. E ela diz que também é muito forte. Pop, recuando, observa a batalha e vê que eles estão em desvantagem. E Pop se pergunta o que eles podem fazer. E então ele percebe que perdeu o Bispo de vista. O Bispo aparece atacando o Pop, mas o Pop se esquiva. Ele se irrita e tenta revidar com o seu cajado, mas acaba quebrando o cajado quando tenta golpear o Bispo. O Bispo diz que mais de 80% do corpo dele são lâminas, e que seria melhor o Pop não tocá-lo. Isso faz com que o Pop fique bastante assustado. No mangá, o Pop faz uma cara mais cômica do que aqui no anime. Dai, vendo o Pop em dificuldades, acaba se preocupando com ele. Rin não perdoa a distração e acerta um soco na cara do Dai, dizendo que o Dai não tem tempo para se preocupar com os outros. Rin dá uma sequência de socos rápidos no Dai. A cena até que ficou legal, os golpes rápidos, mas eu não gostei muito da sonoplastia dos socos. O Dai fica tentando defender os ataques, mas se sente um tanto acuado e resolve contra-atacar puxando sua espada, e o Rin fica um pouco assustado e recua. Porém, o Dai não consegue desembainhar a espada e o Rin acaba ficando decepcionado. Então parte pra cima do Dai e acerta um socão nele, e fala que o Dai carrega uma arma dessas e nem consegue usar. Albinaz percebe isso e diz que dessa forma eles nem precisam chamar o Hadlar, enquanto o Ryunkyo fica atacando ela e ela apenas desviando com facilidade. Mas para a surpresa da Albinaz, o Ryunkyo consegue acertar um golpe, e Ryunkyo diz que eles não são peças, e que será um erro da parte do grupo da Albinaz tratar isso como um jogo. Em seguida vemos Pop tentando atacar com Gira, porém os golpes não fazem efeito e ele ainda é atacado pelo Bispo. Enquanto isso, a Man continua se esquivando dos ataques do Sigma, e vemos também o Crocodile passando por grandes dificuldades. Ele tomou uma surra do Block, e o Block ainda está ali torturando ele, tentando quebrá-lo ao meio. Dai fica preocupado com seus companheiros e o Rin diz que é a última chance do Dai sacar a espada. Dai olha à sua volta e vê todos os guerreiros caídos e diz que se continuar assim todos vão morrer. Dai lamenta não conseguir sacar sua espada, pois com ela ele poderia acabar com aquele grupo. Rin diz que o Dai é uma piada, não consegue sacar a espada, e achando que o Dai não vale o tempo do Hadlar, ele resolve usar o punho de calor para despedaçar o Dai. Enquanto isso, o Bispo continua atacando o Pop e deixa ele encurralado, dizendo que vai cortar a cabeça dele. E meus amigos, no momento que parecia que Pop ia morrer, de repente surge uma adaga energizada na direção do Bispo. O Bispo consegue defender o ataque e logo mais duas adagas atingem o braço dele. E quando Pop olha para trás, ele vê que Nova o salvou. Nova ainda lança duas adagas e faz o Bispo ficar bastante irritado. E o Nova lança mais um ataque que faz com que o Bispo recue. Nova faz uma expressão de assustado e vemos que o Dai está prestes a ser atingido pelo golpe do Rin enquanto está tentando sacar sua espada. O Nova então pede o cajado do Pop emprestado rapidamente. Quando o peão está prestes a atingir o Dai com um soco, o Nova lança o cajado do Pop energizado com seu Touki. E o cajado é lançado exatamente no ponto ali do núcleo do Rin, que acaba sendo arremessado para trás. E assim o Dai é salvo. Dai então agradece por ter sido salvo pelo Nova. O Nova, já esgotado, diz que não precisa agradecer e que é dever de um herói salvar os mais fracos, mantendo assim a sua pose de bad boy, pouco antes de ficar inconsciente. Pop diz pro Dai não se preocupar que o Nova vai ficar bem, e Pop ainda reconhece o valor do Nova por ele ter lutado no seu limite e diz que o Nova é mais forte do que ele pensava. Dai, vendo que o Nova chegou no seu limite, ele recorda do seu treinamento com Lomberuk. E nesse flashback vemos o Dai se lamentando por não ter conseguido sacar sua espada. E o Lomberuk tenta explicar pro Dai que o Dai na verdade não sabe julgar os seus oponentes e que ele é imaturo ainda. O Dai então reflete que desde que ele utilizou a espada pela primeira vez ele ficou dependente do poder dela, e que ele acabou confundindo o poder que ele teve com a espada com o próprio poder dele. Mas como a espada tem ali uma alma própria, ela consegue avaliar o oponente melhor do que o próprio Dai. E que somente se o Dai não conseguir vencer com o limite do seu próprio poder é que a espada poderá ser usada. E foi vendo o Nova lutar que o Dai conseguiu chegar a essa conclusão. E em seus pensamentos, o Dai diz que acha que eles ainda são heróis muito imaturos. O Dai então retoma sua confiança e diz que se ele não consegue sacar a espada é porque existe outro jeito de derrotar os inimigos. Nesse momento, o Rin se levanta full pistola e derrete o cajado do Pop, e diz que não vai perdoar o Nova por ele ter atrapalhado. Rin vai para cima e o Dai ativa o poder do emblema do dragão. O Dai também salta na direção do Rin
e os punhos deles se chocam. E o golpe do Dai faz efeito no punho do Rin. Ryunkyo vê a oportunidade e fala pro Dai mandar o Rin na direção dele. Dai pensa rápido e se lembra que o Ryunkyo também pode usar a técnica do ar. Dai golpeia o Rin arremessando ele na direção do Ryunkyo e o Ryunkyo usa o fulgor do vazio, mostrando aqui um belo trabalho de equipe dos dois. Vemos que o ataque atinge o ombro do peão. O golpe parece efetivo e o peão novamente vai ao chão. Dai e Pop ficam felizes acreditando que o Ryunkyo derrotou o Rin. Ryunkyo percebe que não conseguiu e vemos Rin se levantar com o ombro bastante danificado. E nos é revelado que Albinaz atingiu Ryunkyo com um espinho venenoso no momento em que Ryunkyo iria acertar o núcleo, fazendo com que ele desviasse um pouco mais acima, atingindo o ombro do Rin e salvando ele. Albinaz revela que o veneno é perigoso e o Dai então pede que a Man recue para curar o Ryunkyo. Albinaz reagrupa sua equipe e antes de voltar ao seu grupo, Block ainda arremessa o Crocodile no chão. Man cura o Ryunkyo. Rin pede ajuda ao Fenbran, que acaba cortando o braço inutilizado do Rin. Albinaz e Rin reconhecem que subestimaram o grupo do Dai, pois agora eles estão ainda mais fortes do que o Hadler havia descrito. A guarda real do Hadler fica ali discutindo a estratégia, reconhecendo que o grupo do Dai luta bem junto, enquanto o grupo do Dai também comenta algumas coisas sobre o grupo da guarda real. E Ryunkyo diz ao Dai que ele tem amigos e não precisa tentar fazer tudo sozinho. Crocodile também volta ao grupo, e Crocodile comenta que individualmente o grupo da guarda real tem habilidades superiores às deles, que não adianta disputar força com força ou velocidade com velocidade. É preciso lutar com habilidades diferentes de cada um deles. Pop então decide mudar a formação, dizendo para Man confundir o Block com a sua velocidade. Aqui na legenda ficou errado, botaram como força, mas é velocidade. E o Crocodile deve atacar o Sigma utilizando sua força contra a velocidade dele. E pede que Dai e Ryunkyo cuidem dos outros 3, fazendo com que os 5 do outro grupo fiquem reunidos, enquanto Pop se encarrega de preparar o seu feitiço Medoroa. O plano do Pop é desabilitar o espelho de Chahal, reunir todo o grupo ali da guarda real e atingi-los com Medoroa. Crocodile toma a iniciativa e ataca a Sigma. Os demais também partem para a luta enquanto Pop começa a preparar o Medoroa. A Man segue correndo em alta velocidade e se esquiva de Rin e também do Fenbran, indo enfrentar o Block. Dai se encarrega de Fenbran e Rin enquanto o Ryunkyo enfrenta Albinaz. Man continua distraindo o Block. Enquanto isso, Sigma vai na direção de Crocodile calmamente, chamando o Crocodile de patético e dizendo que aquele ataque não pode derrotá-lo, pois o fluxo de aura é muito fraco. Crocodile então diz que vai utilizar o seu novo ataque que ele arriscou a vida para aprender. Crocodile lança mais um redemoinho que dessa vez gira para o lado contrário do outro que ele já estava lançando. O ataque palma feroz do Rei das Feras consegue arrancar a mão do Sigma e também o espelho de Chahal. A guarda real então se reagrupa em volta do Sigma, encurralados pelo grupo do Dai. Pop, com seu feitiço preparado, dá o sinal para que seus amigos recuem. Rin acha que o feitiço não terá efeito, Albinaz fica preocupada e os amigos do Pop ficam todos admirados com o grande poder que ele exibe agora. Ryunkyo reconhece o poder do Pop e a Man também acha incrível o ataque que ele fez. Pop recebe os elogios de Man e Dai, e vemos o estrago que o feitiço do Pop causou e o Pop tem certeza que dessa vez ele acertou. Ao que parece, a guarda real do Hadler foi completamente obliterada. E assim o episódio se encerra. Sobre a crítica desse episódio 49 de Dragon Quest, dessa vez a gente tem um episódio um pouco mais corrido porque nós temos aí condensados quase 4 capítulos em apenas um episódio. Mesmo assim, foi uma boa adaptação que segue bastante o mangá sem inovar muito. Gostei bastante das cenas pré-batalha em que eles ficam se encarando, a gente tem um silêncio, criando ali um momento de tensão antes da batalha. No geral, gostei da batalha, só que 2 coisas me incomodaram aqui. E a coisa que mais me incomodou foi a aplicação do 3D novamente. A gente teve ali cenas em 3D que parece que a gente está vendo um jogo de videogame e destoa muito da animação normal. Causa uma estranheza grande esse tipo de contraste. O que tem de positivo foi a forma como essa cena foi montada ali, que a gente tem a transição sem cortes, né? A gente vai vendo um personagem aparecendo, dando um golpe, aí ele sai de cena, entra outro. Isso eu achei muito legal, essa coreografia de luta, essa forma como eles apresentaram esse momento. Não sei se isso seria possível de ficar bem executado com desenho 2D, mas se eles tivessem conseguido fazer isso tudo em 2D bem feito, ia ser muito épico aqui, esse episódio seria perfeito. As cenas em 2D eu gostei bastante, pra mim ficaram ótimas, principalmente as cenas da Man, que na minha opinião, tanto o desempenho dela nessa batalha como as cenas animadas dela ficaram muito boas, tirando, claro, a parte 3D, como eu falei que a ideia foi boa, mas a execução em 3D ainda me incomoda.
Eu não curti também a sonoplastia dos golpes do Rin no Dai, achei que ficou meio estranho, não dá impacto no golpe. No mais, foi uma boa batalha e eu gostaria aí que ela durasse até mais, talvez aí uns 3 episódios. Eu acredito que ela deve ou acabou aqui ou ela vai acabar no próximo episódio, já no começo do episódio. Foi muito bom ali a forma como o grupo realmente se sobressaiu no trabalho em equipe, principalmente quando eles acertaram a formação deles na segunda parte. Outro ponto interessante desse episódio foi que a gente pôde perceber por que o Dai não estava utilizando o poder da Aura do Dragão. Ele estava muito dependente do poder da espada, e como ele não tinha dominado ali, que não consegue sacar a espada quando ele quer, ele perdeu um pouco da confiança nele mesmo. E quando ele viu o Nova ali se esforçar ao seu limite, ele conseguiu entender o que o Lomberuk queria ensinar para ele, e ele retomou a própria confiança, e utilizando ali o poder da Aura do Dragão, ele conseguiu inclusive fazer com que o Rin sentisse o golpe que deu nele. Outros destaques, na minha opinião, como eu falei, o desempenho da Man ali no geral, utilizando a velocidade dela, ela usou muito bem os atributos que ela tem, mas infelizmente, pelo que vi de todos ali, parece que ela é que menos consegue causar dano no inimigo. Por outro lado, é muito difícil dela ser atingida, ela consegue ali levar a luta bastante tempo, nem mesmo o Sigma conseguiu acertar golpes contundentes nela. Nesse episódio mostrou muito bem o trabalho em equipe, o quanto eles funcionam juntos, e não deu tanto destaque assim apenas para um personagem, e isso eu gostei bastante do episódio. Nessa batalha o Pop e o Crocodile foram os que eu fiquei mais preocupado, porque o Crocodile tomou realmente uma surra, e o Pop ele parecia ser o mais frágil de todos ali, ele não conseguia causar dano ou mesmo manter uma luta com o Fenbran. E claro, ele acaba se destacando pelo seu poder quando ele usa o Medoroa, mas ele precisa de uma distração para poder usar esse golpe, senão ele tá ferrado, ele é praticamente inofensivo contra o grupo da Guarda Real do Hadlar. E outro também que foi um grande destaque nesse episódio, na minha opinião, foi o Nova, que acabou ali utilizando suas últimas forças para salvar o Dai e o Pop. O curioso é que há 2 episódios atrás o personagem parecia ser um babaca, a gente tinha odiado ele, e de repente o anime já consegue reverter isso nesse episódio, fazendo com que a gente de certa forma respeite o Nova pelo esforço que ele fez. Mesmo ali no final ele sendo um pouco marrento, aquilo acabou sendo uma coisa que tornou ele mais carismático. Eu não sei você, mas eu já comecei a gostar um pouco mais do personagem. E você, o que achou? Ele conquistou um pouco do seu respeito? Deixa aqui nos comentários. Veremos no próximo episódio como vai ser o desfecho dessa luta. E você, o que achou do episódio 49 de Dragon Quest Dino Daibuken? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu por assistir até aqui. Vejo você no próximo vídeo.